da realidade. Não é bem assim, né? São vários graus. Existem graus de autista que a gente diz que é um grau leve a moderado e um grau mais severo. O grau leve a moderado, que a gente denomina como Asperger, que é o caso mais que a gente caracteriza o Dudu, né? Que é a criança que vocês vão conhecer. Edna é empresária, né? Isso. Edna é mãe aí do Dudu. Eu queria que você falasse pra gente o que você percebeu, né? Que havia algo diferente no Dudu. Então, quando foi, né, que você percebeu? Logo no primeiro ano, assim, de vida do Dudu, ele apresentava um comportamento diferenciado. Não olhava muito nos olhos, não jogava beijo, né, não dava tchau, era muito calminho, né? E uma criança aparentemente, né, que toda mãe gostaria de ter, bem boazinha. E como é que é a rotina dele hoje, Edna? Uma rotina normal de criança de 5 anos. Vai à escola, frequenta a escola regular, né, faz o tratamento semestral no Rio de Janeiro com uma neuropediatra, faz fono, vai a clubes, igreja, shopping, né, uma rotina normal de criança da idade dele. Ele toma algum tipo de medicação? Não, como o grau dele é leve, né, Dudu não precisa ainda de medicação, mas eu tenho a consciência que talvez um dia possa precisar por causa das doenças que vêm, né, talvez com o decorrer do tempo. Hoje ele não faz uso de nenhuma medicação, né, só o tratamento mesmo com fono e com a neuropediatra. Doutora, a gente já tem algumas perguntas do pessoal de casa. Quais são as primeiras características da criança que tem autismo? É a Thelma aqui de Cachoeiro. Acho que a gente já meio que respondeu, né? Pois é, mas as características que a criança tem autismo, elas podem ser variadas, né? Elas podem ser diferentes. Primeiramente, se a gente contar que fez o diagnóstico anterior aos 3 anos de idade, a gente vai ver um contato social diferenciado de uma criança dita normal. A criança foge um pouco do contato do olhar, foge de contato físico, de afago, como a mãe revelou aí, de jogar beijo, de querer colo. O Dudu tem uma questão diferenciada porque isso tem sido trabalhado, mas isso não é natural. A mãe percebe o desenvolvimento de linguagem, que é bastante, né, a comunicação, que a gente fala dessa tríade aí, comunicação, interação social e comportamental. É importante que os médicos e a família trabalhem juntos, né, para o desenvolvimento melhor da criança. A mãe observa, a família, a escola, algo de diferente. Ela ainda não tem a denominação de autista, de Asperger ou de comportamental diferente. Ela ainda não sabe dizer o que é. Aí com essa junção, né, da fonoaudiologia, da psicologia, da equipe médica ou psiquiatra e neurologista, os dois associados, a gente faz esse diagnóstico. E o diagnóstico, quanto precoce, quanto antes, é melhor para o prognóstico, né, para o tratamento da criança. Com certeza, ela vai evoluir muito melhor, Com né? certeza. Olha, o Verney de Coronel Borges, do bairro Coronel Borges, aqui em Cachoeiro. Uma criança autista, ela pode ser agressiva com outra criança? Geralmente, a agressividade do autista é mais relacionada com ela mesma. Bater a cabeça na parede, morder pulso, braço, dedinho, mas dela mesma. Dificilmente pode ocorrer que a criança tenha, mas não há casos de registro de que a criança seja agressiva. A Edna colocou muito bem aqui que o Dudu, inicialmente, nos primeiros anos de vida dele, ele era muito pacífico. Ou a criança vai de um extremo ao outro, ou muito pacífico, ou muito hiperativo, ou muito agitado. Mas a gente falando em hiperatividade, eu quero que, né, os ouvintes não venham associar a hiperatividade com autismo. Com certeza, né? Precisa consultar o médico, né? Olha, a Rosana do Coramara, do bairro Coramara, ela pergunta: como identificar o autismo? Como identificar o autismo? Primeiramente, a família vem até um profissional da área psi, né? Que seja um psiquiatra, um neurologista ou até mesmo um psicólogo. Ele vem, começa a trazer essas questões comportamentais diferenciadas da criança. Primeiramente da linguagem, ou os 5 órgãos do sentido que também são afetados. A audição, que apresenta de forma diferenciada. A audição muito aguçada, o olfato muito aguçado, a deglutição, né, no caso, se a Edna quiser colocar, ele tem uma dificuldade No caso do Dudu, a questão dos sentidos, hoje ele tem uma limitação restrita, ele só se alimenta de líquido. Ele tem aversão ao que é sólido. Então, é uma característica no comportamento dele também. Então, assim, ele tem nojo de determinados pedaços na boca. Então, tudo ele é batido ou é líquido, entendeu?
Então, a mãe... Ele tá gostando de aparecer, tá fazendo linguinha pra ele mesmo. Pois é, aí vem o mito de que... aí vem o mito de que ele não vive só no mundinho dele. É verdade, ele tá fazendo ele tá interagindo. Aí você fez a pergunta dessa senhora, né, como que a mãe vai observar? Vai observar ou por alguns órgãos do sentido que é muito aguçado, a audição, eles não aguentam muito barulho, o barulho, né? É, o barulho muito alto. Quando ele veio entrando aqui, as obras que estavam ali do lado de fora, ele não tapou, alguns sons incomodam, alguns sons. E a dor, insensibilidade, eles demonstram uma insensibilidade também à dor. Olha, Juliana de Piúma, quais são os sintomas, com quantos anos? Vamos falar então sobre essa questão da idade, com quantos anos se percebe esse autismo? É logo no início, né? É, logo no início. O ideal, né? É, a mãe, né, principalmente a mãe, os pais, a família, observam que tem algo de diferente. Mas o diagnóstico, anteriormente, a gente não falava em diagnóstico anterior aos 5 anos de idade. Não sei se você recorda, né, no início do tratamento do Dudu. Mas hoje já se faz diagnóstico até os 3 anos de idade. Para a gente encerrar, Edna, vou te fazer essa pergunta. O que você diria aos pais que estão assistindo, que descobriram há pouco tempo que tem um filho com autismo? Que existe vida pós-diagnóstico. Eu sempre falo isso, né, Dudu? A vida é normal, receber um nome de autista, mas a gente tentou progredir com a vida, só que eu tive um direcionamento. Eu já sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o nome e nem por onde começar o tratamento. Então, a primeira pessoa que me deu essa visão foi Sara, que eu procurei e falei sobre as minhas observações. Então, tem vida pós-diagnóstico, tem vida normal, tem algumas dificuldades como qualquer outra criança, né? Mas tem muitas alegrias, muitas compensações. Então, assim, vida normal com algumas diferenças de lidar com a criança no dia a dia, mas tem vida. Né, meu filho? Vale a pena, né? Vale a pena. Muito obrigada pela participação de vocês. Dudu, obrigada, por você ter vindo. Obrigada. Obrigada. Olha, é hora da gente ficar por dentro da previsão do tempo para hoje à tarde nos municípios do sul do estado. Vamos ver. Em Bom Jesus do Norte, céu encoberto e tempo abafado. As temperaturas ficam na faixa de 19 e 31 graus. Em Marataízes, a tarde deve ser de tempo parcialmente nublado, com mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Iuna, céu encoberto